E aí, eu sou o Saor Lucena, instrutor do Logos, e eu quero mostrar agora tudo o que você precisa saber sobre a sua biblioteca no Logos. Se sua barra está aqui do lado esquerdo, como ela vai vir de padrão agora no Logos 10, você vai observar neste local a sua biblioteca. Você pode clicar com o botão esquerdo e ela já vai aparecer assim, ou você pode clicar com o botão direito e ela vai lhe dar algumas opções, como por exemplo, abrir em uma nova aba, que justamente será abrir nessa tela em um dos locais aqui, um dos lados. Ou, se você clicar com o botão esquerdo e clicar em abrir em uma janela flutuante, ela vai abrir em um outro local. No caso aqui, como eu tenho mais de um monitor, ela apareceu em um outro monitor. E pronto, agora eu posso arrastar essa tela para onde eu quiser, eu posso também modificar o tamanho dessa tela. E eu posso continuar usando na tela principal do Logos uma outra coisa, como por exemplo a minha Bíblia e aqui essa biblioteca. Mas o que nós queremos agora é mexer na biblioteca, então o que eu recomendo é que você vá para essa outra opção, que é, você pode também segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para preencher a tela. Perceba que essa área cinza indica onde a sua biblioteca ou o livro ou o recurso que você está selecionando vai abrir. Nesse caso aqui, como está pegando apenas metade, a metade esquerda da tela em cinza escuro, é onde ela iria abrir. Soltei, abriu nesse local. Se eu quiser que abra no outro lado, eu arrasto até ficar apenas o cinza escuro no lado de lá. E se eu quiser que fique a tela inteira, que é o que nós queremos agora para termos mais espaço para trabalhar, nós movemos a biblioteca até que toda a tela esteja assim cinza escuro. Isso vai acontecer aqui mais ou menos no meio da sua tela. Soltamos e agora vamos começar a entender o que é essa biblioteca, como nós podemos configurá-la e usá-la. Aqui você vai ver algumas coisas interessantes. A primeira delas é que você tem como usar filtros que estão aqui do lado esquerdo e você tem também algumas informações aqui em cima para o uso na sua biblioteca. Vamos primeiro dar uma visão geral de cada um desses itens e depois a gente vai se aprofundar em primeiro lugar aqui nos filtros. Então aqui você tem a sua barra para pesquisa. Nela você pode fazer pesquisa simples, como simplesmente colocar o nome do livro que você quer. Vamos supor que você queira encontrar aqui o livro que inclusive está aqui na tela, mas só a título de exemplo, União das Naturezas. Pronto, coloquei a palavra união e aqui ele está destacando livros que tenham essa palavra. Além disso, eu posso colocar também o nome do autor. Por exemplo, vamos colocar aqui Lutero. E olha só, eu estou procurando aqui, ele vai na verdade me mostrar livros que tenham o nome Lutero ou cujo autor seja Lutero. Então, a palavra aqui, ela está buscando, o Logos está buscando essa palavra em basicamente os principais campos do livro. Mas você tem como fazer pesquisas mais específicas e isso a gente vai aprender depois, assim que a gente entender aqui os filtros. Depois dessa barra de pesquisas, você tem aqui as seleções em relação à sua biblioteca, que a gente também vai aprofundar daqui a pouco mais para frente. E você tem a sua biblioteca e tem a opção adicionar a biblioteca, que diz respeito à ferramenta catalogador da biblioteca impressa, que a gente vai ver depois. E ao lado disso você tem aqui a classificação. Você pode classificar os seus livros na ordem que eles vão aparecer, pelo uso recente, aqueles livros que você abriu recentemente, os mais usados, aqueles que você acaba usando mais no Logos, por título do livro ou por autor, na ordem alfabética, é claro. Então você tem essas opções e aqui você tem a opção de visualização. Você tem a visualização em mosaico, que é essa que nós estamos vendo, é uma das minhas preferidas porque você tem a capa do livro, você tem o nome do livro, o autor e também que tipo de livro ele é. Aqui você vai acabar vendo então as principais informações sobre o livro sem também ser sobrecarregado, como é o caso aqui da visualização de detalhes. Nela você tem muito mais informações, os livros e os títulos vão ficar pequenos, mas ela também é muito útil se você quer realmente observar mais detalhes sobre o livro. Por quê? Eu falei que são muitos detalhes, mas aqui você está vendo apenas título, autor, meus marcadores e classificação. É porque você pode ainda configurar várias outras coisas. Inclusive é possível que ao selecionar a opção de visualização de detalhes, você esteja vendo mais informações do que eu já aqui em um primeiro momento. Por quê? Porque se você vier aqui nessa barra superior
e clicar com o botão direito do mouse nela, você tem como escolher quais informações você quer visualizar aqui e você está observando que são muitas. Você pode também adicionar para visualizar que tipo de livro é esse, você pode colocar o título abreviado, alternativo, data de publicação digital, idiomas, data de publicação do livro de maneira geral e várias outras informações. Então, se você quer ver várias informações sobre os seus livros de uma vez, é nessa visualização que eu recomendo que você venha. E por fim, você tem aqui a opção visualização de capas, onde você vai ver apenas a capa do livro e se você passa o mouse em cima, você vai ver também o título dele, que às vezes você não vai conseguir observar só pelo desenho na capa. Essas são opções que você pode escolher e você vai ver aí qual é que fica mais interessante para o seu uso. Às vezes, inclusive, você vai ver utilidades para cada uma delas em momentos diferentes. Ao lado das escolhas de visualização, você tem o botão de informação e também agora de priorização de recursos. Então, se você selecionar aqui, uma barra lateral será aberta e ela tem essas duas seções que eu falei, a seção de informação e a seção de priorização de recursos, para você dizer para o Logos quais são os seus recursos preferidos e assim ele possa ordenar a visualização desses recursos quando houver referências a eles ou quando um layout estiver configurado para mostrar para você algum dos tipos de livros que você está visualizando aqui. Então, isso aqui, se você quer saber como priorizar os seus livros, nós já temos um outro vídeo sobre isso, é só procurar aqui no nosso canal. Sobre o botão de informação, o que é que ele faz? Você está vendo aqui que não tem nenhuma informação, mas tem nenhum livro selecionado. Justamente porque ao selecionar o livro, e aqui é importante você observar uma diferença na seleção, pelo menos nesse modo de visualização, que é, se você clicar na capa do livro de maneira geral, você vai ver então essas informações. Mas se você clicar no título, o livro vai abrir. Então você tem que saber o que é que você quer. Clicou na capa, você vai ver as informações aqui ao lado e está selecionando o livro. Mesmo que o botão de informações estivesse fechado, se você clica na capa, você está selecionando o livro. Mas se você quer abrir o livro, você clica no título. Mas então vamos voltar aqui para o botão de informação. E aí, quando você seleciona um livro, vamos deixar esse mesmo selecionado, Soberania de Deus, na salvação dos pecadores, do Jonathan Edwards, você vai ver aqui as informações sobre esse livro. Você vai ver aqui a capa, você vai ver o título, inclusive você tem como modificar esse título se você quiser, por algum motivo. Você tem como colocar uma abreviação para achá-lo que você prefira, porque o Logos vai automaticamente identificar algum tipo de abreviação aqui, mas você tem como criar o seu, então isso fica a seu critério. Você vai ver aqui as estrelas em relação à classificação, que isso é uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco. Vai ver informações sobre que tipo de livro é esse, que tipo de edição do Logos é esse aqui, a gente também vai falar mais pra frente. Vai ver se ele está baixado no seu dispositivo, que é o caso aqui, e se você quiser você vai ter inclusive a opção de remover do dispositivo. Você vai ter um resuminho aqui do livro, que é comum a descrição dele, um tópico que está presente nele, quantos por cento você tem na sua leitura, e se você clicar aqui nessa porcentagem, você tem como marcar o livro como lido, e aí vai para 100%, ou redefinir o progresso da leitura, e ele some com isso aqui, considerando que você não abriu o livro que você ainda não leu. Aqui você tem a opção de adicionar tags, que são etiquetas para lhe ajudar a encontrar esse livro e com assuntos relacionados. Então vamos supor que você queira taguear, que você queira adicionar etiquetas a todos os livros sobre soberania de Deus com a tag Soberania de Deus. Então você pode ir clicando aqui. E agora criar essa tag. Pronto, agora ele já tem essa tag. Se você quiser removê-la, é só clicar aqui em X e pronto, também está removido. Se você clicar em começar plano de leitura, você vai ver a opção de realmente fazer um plano de leitura para esse livro. Então, eu quero ler tais dias, eu quero ler em tanto tempo, esse tipo de coisa. E a gente vai falar mais sobre planos de leitura quando entrarmos no assunto dessa ferramenta, que é uma ferramenta aqui do Logos. Abaixo disso você encontra a seção de recomendação, você pode compartilhar esse livro aqui direto na sua página da Faith Life, que se você ainda não sabe, ao criar uma conta do Logos, você também cria uma conta na Faith Life, que é uma espécie de Facebook, vamos usar assim, uma rede social ligada às pessoas que têm contas no Logos ou em outros aplicativos da Faith Life. Você pode compartilhar também no Facebook, Twitter, e-mail e também pode ver mais informações sobre isso. Aqui você tem informações sobre a citação desse livro, inclusive você pode copiar,
informações de copyright, os dispositivos que você tem com essa sua conta instalada. Então aqui ele está mostrando para mim que além do computador que eu estou usando aqui, eu também tenho essa conta no meu celular. E aí se eu quiser eu posso clicar aqui e ele vai baixar esse livro lá. E eu também posso gerenciar os dispositivos móveis para ver mais informações sobre ele, quais eu quero remover. Por exemplo, um celular que hoje eu vendi, não tenho mais, eu posso ir aqui, gerenciar e remover. Eu posso também adicionar esse livro a uma série, ou se ele já fizer parte de uma série, eu vou visualizar aqui. Por exemplo, é o caso da Epístola de Pedro e Judas, que faz parte aqui da série de comentários do Novo Testamento. Eu posso inclusive editar esse texto dessa série e modificá-lo. Aqui eu tenho uma interrogação me dando mais informações sobre isso. Tenho também sobre as coleções, que é uma ferramenta que a gente ainda vai explicar para você, mas basicamente alguns livros você pode criar coleções. Por exemplo, livros preferidos, livros em português, comentários expositivos, você pode criar sua própria coleção. Aqui você tem questões de índices, que tipo de índice que você tem nesse livro. Aqui você tem tanto a página, então vou abrir aqui o livro para você observar isso. Você vai ter tanto como ver a página, em que página você está, como em que passagem bíblica você está. Porque nós estamos aqui analisando um comentário bíblico. Se eu selecionar, por exemplo, o livro do Edwards de novo, o índice vai ser somente página, porque você não tem nenhuma classificação por passagens bíblicas. Não é um livro focado em analisar uma passagem bíblica do início ao fim ou algo do tipo, como é o caso de comentários. Fechando aqui, voltando à biblioteca para o tamanho completo. Aqui você ainda vai ter campos de pesquisa. Quais são os campos de pesquisa que você pode usar nesse livro aqui? Isso você vai entender mais quando nós falarmos da ferramenta de pesquisa, que nós faremos depois. Informações de suporte, para se você tiver algum problema nesse livro, quiser falar com a gente no suporte, esses aqui são os dados que nós acabaremos pedindo para você, ou se não identificarmos simplesmente pelo título do livro. Então, ok, aqui você tem todas as informações e as informações estão explicadas. Se eu fechar aqui o botão de informação, pronto, agora estou com a visualização mais resumida. E aqui eu tenho os 3 pontinhos, deixa eu voltar aqui em cima, esses 3 pontinhos que são o menu do painel. Lembrando que todos os recursos que você vai abrir aqui no Logos, eles são uma espécie de painel e eles vão ter o seu próprio menu, com configurações e opções diferentes. Então aqui é o painel da biblioteca e você tem essas opções. Mas, por exemplo, se eu abrir o livro e clicar aqui no menu de painel dele, eu tenho mais opções, tenho opções diferentes. Então vai sempre depender. Mas aqui no painel da biblioteca você tem as opções de mover, aqui o zoom, deixando maior ou menor, de acordo com a sua visualização preferida. Você tem como desfazer a última coisa feita, então aqui a gente está mudando o tamanho. Se eu clicar em desfazer, você tem como desfazer a última ação feita em relação à biblioteca. Você tem aqui como repetir, então pensa aí, fazer e refazer aquelas setinhas que você vai ter em navegadores da internet, que você vai ter em ferramentas de edição de texto e coisas do tipo. Você tem como clicar aqui para abrir o painel de informação, que é o que nós fazemos também, clicando aqui e depois indo ao livro. Você tem aqui como ver o painel de livros preferidos, que também é a mesma coisa que você pode fazer clicando no izinho e trocando aqui entre o painel de informação e o de preferência. Você tem a opção de imprimir ou exportar, que é uma opção padrão para os painéis que você vai visualizar aqui, mas que não vai funcionar com a biblioteca em específico, você não tem como imprimir ou exportar isso aqui. Você tem a opção de visualização de leitura, que também é uma visualização padrão, que você basicamente vai ver essa tela, esse painel aqui, em tela cheia. Então, se você quiser ver somente esse painel em tela cheia, você tem como clicar aqui. Você tem como duplicar esse painel, então se você quiser ver duas bibliotecas, coloca uma aqui ao lado da outra. Para que você faria isso? Às vezes você vai fazer porque, nessa aqui você está filtrando, a gente vai falar dos filtros, está querendo ver apenas os comentários bíblicos. Então aqui eu estou vendo apenas os comentários e aqui eu estou vendo a biblioteca como um todo. Em alguns momentos você vai ver que é útil esse tipo de coisa. Ok, mas vamos voltar aqui. Você tem como abrir esse painel em uma janela flutuante, que é aquilo que eu já falei para você. Olha aqui, ele não está conectado à tela do Logos principal, mas ele é um aplicativo do Logos aberto. Você tem também como arrastar quando estiver nesse tipo de situação na janela flutuante. Arrastar aqui pelo título e colocar de volta na tela, se você quiser. E você tem aqui questões de copiar a localização desse painel,
desse recurso que você está abrindo. Isso vai ser uma visualização padrão que você vai ver em todos os recursos. E aqui você vai ter, ao passar o mouse em cima, diferentes explicações sobre que tipo de cópia é essa. Essa aqui é muito interessante, que vai fazer com que esse painel abra num recurso que você colocar. Então, colocou esse link no Word. Se você clicar depois nesse link, mesmo com o Logos fechado, o Logos vai abrir aqui essa opção. E por fim você tem o menu de opções aqui, na verdade de ajuda sobre essa funcionalidade, sobre esse painel específico, e a opção de fechar. Então aqui você viu toda essa parte mais geral. Agora vamos entrar aqui na parte de filtros, que é uma parte extremamente útil do uso da sua biblioteca. Por quê? Aqui você basicamente vai ter o melhor tipo de catalogação da sua biblioteca, para poder filtrá-la e identificar exatamente o que você quer, aquilo que você está procurando. Há diversos tipos de filtros aqui, e você vai visualizar, por exemplo, tipo, factbook, você vai visualizar também etiquetas, idiomas e vários outros, eu vou falar um pouco sobre eles. Uma coisa que vale destacar é que você tem como modificar o tamanho dessa barrinha lateral, então se você vier aqui com o mouse você tem como deixá-la mais larga ou mais curta. Você também tem como pesquisar aqui na lupinha pelos filtros em específico, então por exemplo, se eu quisesse ver aqui o idioma inglês, ok, bastou digitar assim, e ele já me mostrou aqui os filtros que eu tenho com isso que eu digitei. No caso aqui, o que eu queria era inglês, já posso selecionar e aí eu vou filtrar por isso. Mas vamos fechar aqui e vamos caminhar então para como é que funcionam esses filtros. Como o nome já diz, são filtros que vão ajudar você a resumir sua biblioteca de acordo com essas categorias. Então, se você quiser ver apenas suas bíblias, você pode vir aqui na opção Bíblia e selecionar. Em um comentário aqui paralelo, olha que interessante, 395 bíblias ou textos bíblicos relacionados ao pacote portfólio, que é o pacote que nós estamos usando. Olha só, cliquei aqui e ele está resumindo e mostrando apenas textos bíblicos. Como eu falei, não só bíblias, mas também aqui alguns comentários ou trechos de comentários sobre isso e também falando aqui de manuscritos, rolos do Mar Morto, esse tipo de coisa. Ok, então aqui você tem essas categorias e você pode ver que tipo, eu quero ver apenas enciclopédias. Pronto, selecionou, você está vendo as enciclopédias. Eu quero ver minhas monografias. Essa é uma categoria que vale um adendo, uma explicação, que é basicamente todo aquele tipo de livro mais simples que você lê de ponta a ponta. Aquele livro que basicamente não se enquadra nas outras categorias. Ele não é um comentário bíblico, não é uma teologia sistemática, uma enciclopédia. Ele é um livro desses mais curtos que você lê de ponta a ponta, não é um livro de consulta, enfim. Então aqui você pode escolher que tipo de material você quer usar. Isso você vai fazer bastante. Muitas vezes você vai estar interessado em ver quais são as minhas enciclopédias para eu escolher quais eu quero estudar sobre tal assunto, ou quais são os meus léxicos. E ainda você vai ver como somar esses filtros. Então aqui você tem a opção tipo, aqui você tem a opção factbook, que vai usar as categorias do factbook para poder filtrar. Então a gente ainda vai falar um pouco mais sobre o factbook, mas aqui vamos pular rapidamente. Você tem as opções de Bíblia, lugares e várias categorias e tags do factbook que você pode usar, que, como nós já falamos brevemente, é a nossa espécie de Wikipédia do Logos. Mas eu posso também minimizar aqui clicando na setinha, e é isso que eu quero fazer. Você tem aqui opções de assunto, e isso é interessante. Então, por exemplo, eu quero ver minhas Bíblias, mas eu quero ver apenas as Bíblias que são do Novo Testamento. Então, se eu clicar aqui, ele vai filtrar para mostrar apenas aquelas que são do Novo Testamento, só que no caso aqui, ele está puxando pela língua original. E aí eu tenho ainda outras categorias dessa de assunto que eu posso usar. E se eu tivesse tirado o filtro Bíblia, os filtros de assunto eles vão se expandir, né? Então, os filtros vão se somando e vão afunilando até mesmo a própria categorização de filtro. E aí você vai visualizando. Mas vamos lá, além da questão de assunto e de tipo, que eu já mostrei aqui, como eu falei, você pode somar. Vamos minimizando enquanto eu vou mostrando. Temos aqui etiqueta, que são aquelas etiquetas que eu mostrei para você quando você seleciona um livro. Essas etiquetas como soberania e outras que você pode adicionar. Aqui ele vai mostrar os seus marcadores, as etiquetas que você criou. Como é sua conta de demonstração, não tem nenhuma. E também a etiqueta que o pessoal da comunidade, outros usuários do Logos criaram e que você também pode visualizar por meio delas, filtrar por meio delas. Deixa eu fechar aqui a opção do painel de informações. Em etiquetas nós já passamos, temos classificação que diz respeito às estrelas, né? Aqui
quanto esse livro foi avaliado, bem avaliado, mal avaliado pelos usuários e por você. Você tem aqui as suas classificações, os livros que você classificou. Então aqui está dizendo que apenas um livro foi classificado. Se eu quiser agora eu posso classificar esse livro aqui como 4 estrelas. E o Logos já atualizou e colocou aqui que agora eu tenho 2 livros classificados. Se eu selecionar para filtrar apenas pelos livros que eu classifiquei, pronto, eu estou vendo esses 2 aqui. Eu tenho também como continuar visualizando os que eu não classifiquei, os que eu classifiquei como 4 estrelas, porque vamos supor, os 2 aqui estão como 4 estrelas. E se eu tivesse colocado esse livro aqui como 5 estrelas? Agora o Logos vai atualizar e vai mostrar que, além dos 2 livros que eu tinha com 4 estrelas, eu tenho também um livro com 5 estrelas. E também tem as classificações da comunidade, são as classificações de outros usuários e vão lhe ajudar a entender quais são os melhores recursos que você tem também. É claro que você, além de classificar os seus recursos e não levar tanto em consideração a classificação da comunidade, mas ver a sua, você tem como também, se quiser, ir novamente na classificação que você fez, clicar com o botão direito e clicar em Clear, para apagar aqui essa classificação que você havia feito. Você tem a classificação de idiomas, que é uma que você vai usar bastante. Então, às vezes você quer ver, por exemplo, comentário bíblico e você quer ver apenas comentários bíblicos em português. Então, você tem como filtrar e agora só estamos vendo comentários bíblicos em português. Lembrando que não há nenhum problema em você usar o inglês ou outras línguas mesmo. Aqui em comentários bíblicos não temos outras, mas às vezes você vai ver, porque hoje em dia, mesmo que você não dominasse o inglês, você tem a nossa ferramenta de tradução. Então, se eu selecionar aqui, eu posso chegar aqui no texto, passar o mouse e já clicar aqui na nossa ferramenta de tradução e ele já vai traduzir para a gente. Isso é muito útil. Mas vamos continuar então na nossa biblioteca aqui do pacote portfólio, que um adendo mais uma vez, eu já deveria até ter feito. Olha aqui, 1.772 recursos. É uma super biblioteca que você adquire. Além das opções aqui de classificação, idiomas, você tem de autor também. Então, os autores que escreveram os livros, as coleções que dizem respeito a uma ferramenta que nós temos aqui no Logos que nós vamos explicar para vocês. Já comentei sobre elas quando eu falei aqui das informações. Nós temos série, e aí a série também são séries que já vêm classificadas pelos próprios livros. Por exemplo, a série de comentários Tyndale ou outros tipos de série. E séries que você inclusive pode criar, classificar. Você tem editora, aqui você está lendo editor, mas você pode ler editora, inclusive dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, talvez já esteja atualizado aí para você. Então aqui você está vendo pelas editoras, até mostrando aqui para ficar mais fácil da gente visualizar isso pelo nosso contexto. Coloquei aqui em português e estamos vendo apenas as editoras em português, a Cultura Cristã, a Fiel, Fonte Editorial, Ultimato, enfim, várias editoras. Depois dessa parte de editoras, você tem parte de licença. Então, os livros que são seus e são permanentes, os livros são temporários, são livros pelos quais você não pagou, não somente livros, mas recursos em si, e que eles estão ali disponíveis para você, vão continuar disponíveis, mas eles não fazem parte do seu pacote, eles estão ali na licença, mas não necessariamente como seus. Você também tem aqueles que não têm nenhuma classificação de licença, por causa da conexão com essa próxima categoria, que é a de biblioteca impressa, uma categoria da nossa ferramenta catalogador de biblioteca impressa que a gente vai falar. Então aqui você está vendo os livros que não fazem parte da sua biblioteca impressa, então são todos esses, e você tem como ver também os livros que fazem parte da sua biblioteca impressa. É o caso aqui do livro Teologia Sistemática do Wayne Grudem que eu adicionei, então a gente vai explicar mais sobre isso daqui a pouco. Você tem também a edição do livro. Temos o Logos Research e o Logos Reader e o e-book, que são tipos diferentes de edições dos livros que você está visualizando aqui. O Logos Research ele tem mais tags para pesquisa. O Logos Reader ele também permite, e o e-book também permite você fazer pesquisas muito boas a partir das palavras que você encontra no texto, mas não tem todas as tags e links, hiperlinks que você vai visualizar em outros tipos de livro. Você vê o estado de leitura, então os livros que você já começou a ler, nem que seja para consulta, os que você nunca abriu aqui, os livros que estão no seu dispositivo e em outros. Se você tiver outros dispositivos com os livros lá, você pode visualizar. Então aqui você está vendo inclusive quantos livros estão baixados nesse dispositivo. Se você tivesse optado pela instalação em que não se baixa todos os livros para o seu computador, você ia visualizar que havia livros nesse dispositivo e livros que não estavam baixados aqui. E aqui você tem a parte de
atualização, porque os livros estão constantemente sendo atualizados para nós colocarmos mais links, para correção de algum errinho que houve de datilografia ou coisa do tipo, e mesmo aprimoramentos para facilitar o seu uso daquele livro. Então você vai ver nessas atualizações e também os adicionados, os livros que vão sendo adicionados à medida que você vai comprando, ou mesmo os livros que você já comprou no seu pacote Logos ou de outra maneira e que agora foram produzidos e então foram liberados para você. Por exemplo, no nosso pacote aqui Portfólio, já existiam esses livros na licença do pacote Portfólio, todos eles já faziam parte do pacote daqueles que haviam comprado o pacote Portfólio, mas eles ainda não estavam produzidos, agora estão, então aqui você observa esses livros que foram adicionados recentemente. E lembrando, como eu falei, todos esses filtros podem ser somados, então se você pega aqui, por exemplo, a categoria monografia, eu quero ver apenas os livros em português, eu quero ver apenas os do Spurgeon, e você tem como ir somando os filtros até visualizar exatamente aquilo que você quer. E quando você quiser remover os filtros, você pode remover um filtro específico, vindo aqui no nome dele clicando no X, ou pode remover tudo e limpar toda essa filtragem clicando em tudo. E lembra que eu falei para você que eu queria voltar aqui para a barra de pesquisa para mostrar para você como fazer pesquisas mais específicas? Você tem tanto como usar os filtros para pesquisar exatamente pelo que você quer, como você tem também como usar aqui palavras-chave a partir dos filtros. Então, se eu quisesse aqui pesquisar pelo tipo, Bíblia, eu poderia simplesmente colocar aqui a palavra tipo, que é o filtro que eu quero usar, e o nome do filtro nessa categoria que eu queria utilizar. A mesma coisa eu posso fazer também com a palavra autor, por exemplo, autor, e posso colocar aqui João. E aí eu vou ver autores com o nome João Calvino aqui, João Ferreira de Almeida, que está aqui como autor, né, dessa Bíblia, mas é uma maneira de podermos falar. E você tem como fazer isso ainda também com idiomas ou qualquer um dos filtros que você encontra aqui. E se você quiser, você pode vir aqui diretamente. Então, eu quero pesquisar por autor João Calvino. Então, eu posso vir aqui, digitar João e vir aqui em autor, somente nesse filtro, e procurar os autores com o nome João. E aí pronto, também facilita minha pesquisa. Então aqui você tem tudo de principal sobre a sua biblioteca, você já vai conseguir catalogá-la e pesquisá-la com facilidade. Inclusive uma dica pessoal que eu lhe dou é, quando você adquire o seu Logos, venha na sua biblioteca e classifique todos os seus livros. Eu sei que se você tem um baita pacote como Portfólio, isso vai demorar, então tire um tempinho para isso. Mas classifique todos os seus livros mais importantes. Aqueles livros, quais são os tipos de classificação que eu pessoalmente uso e eu gosto bastante de recomendar? É que os livros de consulta, aqueles livros que você não lê de ponta a ponta, mas são de consultas, que você gosta bastante, você quer usar com frequência, você use 5 estrelas para isso. E aqueles livros que são mais de ler de ponta a ponta, você use 4 estrelas. Assim, você vai notar que por mais que você tenha essa grande quantidade de livros, você vai ter os seus preferidos e você vai ter como filtrar por eles. Quais são aqueles livros que eu tenho de ler de ponta a ponta, né? Aqueles livros que eu quero ler de ponta a ponta que eu tenho aqui no Logos. Você vai poder vir nas suas classificações e escolher aqueles que têm 4 estrelas. E quais são os livros de consulta muito bons que eu tenho aqui no Logos? Você tem como vir e procurar pelos 5 estrelas. Então essa é uma dica pessoal. E para terminarmos aqui a nossa explicação completa sobre a biblioteca, você tem a opção de adicionar a biblioteca, que é uma opção que ganhou uma nova função aqui no Logos 10, porque está relacionada também ao catalogador de biblioteca impressa. Antes você poderia vir aqui e adquirir um livro. Você tem como comprar um livro por aqui. Por exemplo, você está vendo aqui o botão de carrinho e se eu vier com o mouse para cima, você tem como ver aqui a opção de visualização ou compra. Mas agora no Logos 10 você tem a opção de adicionar a biblioteca de impressão. Isso diz respeito a uma ferramenta que eu ainda vou mostrar para você com mais atenção em outro vídeo, mas que permite que, se você tiver um livro na sua biblioteca impressa, na sua biblioteca física, ou mesmo na sua biblioteca de um outro dispositivo digital como um Kindle, e você não tem esse livro aqui, mas ele é um livro que nós temos na nossa plataforma. Por exemplo, eu falei da biblioteca impressa, citando a teologia sistemática do Wayne Grudem, que eu tenho física aqui, mas eu não tenho no Logos. Porém, o Logos tem esse livro disponível para venda. Então, se eu quiser, eu tenho como adicionar esse livro aqui, eu tenho como pesquisar por ele e adicionar. Vamos pegar aqui, por exemplo, Franklin Ferreira. Nós temos alguns livros do Franklin Ferreira aqui,
E pronto, esse aqui mesmo. Eu tenho esse livro no Kindle. Eu tenho como colocá-lo aqui na minha adição de biblioteca de impressão. E agora, quando eu fizer pesquisas sobre, por exemplo, um assunto qualquer, a obediência a Deus, e aqui nesse livro houver algum trecho falando sobre obediência a Deus, eu visualizarei nas minhas pesquisas não somente aqueles resultados dos meus livros digitais que eu possuo no meu pacote, como também desse livro em específico, me dizendo que página é que mostra esse resultado. E aí eu posso ir até lá, seja no meu Kindle, no meu livro impresso, e visualizar aquele resultado. Ou eu também posso simplesmente comprar esse livro depois. Então aqui você vê algumas coisas muito interessantes que nós vamos aprofundar depois, falando sobre a ferramenta de catalogação de biblioteca impressa. Vale a pena só destacar aqui que você tem filtros também para pesquisar quais livros quer adquirir. Eu quero comprar um livro. Eu quero livros em português. Quais são os livros em português? Ok, quais são os livros? Aí você pode vir aqui e ver, na editora específica, na série, autor, você tem como usar os filtros também para identificar exatamente aquele livro que você quer adquirir. Quais são as teologias sistemáticas em português que o Logos possui? Então olha só, você está visualizando, essas que não lhe dão a opção de compra, são livros aqui que você já tem na sua biblioteca de alguma forma. Então aqui é o caso e você também tem aqueles livros que você tem o carrinho para mostrar que você não tem, que você pode adquirir esses livros para o seu uso. E com isso nós terminamos um tutorial completo sobre a sua biblioteca do Logos. Vamos continuar fazendo isso sobre as outras ferramentas e se você gostou, deixa aí nos comentários. Fique com os próximos vídeos e até a próxima. Valeu!